Olá, olá, olá! Mais um podcast. Olá, Profitiano, você que tem nos acompanhado, que tem nos seguido e tem dado essa energia para que a gente continue cada vez trazendo mais assuntos gostosos, assuntos que despertem curiosidade, que agregam, que somam. É isso que a gente está aqui cada vez mais. Obrigada, 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 obrigada. E hoje, em especial, obrigada mais ainda. Por quê? Esse podcast, ele nasceu da necessidade do que aconteceu num outro podcast. Olha só o que aconteceu. Nós tivemos aqui um podcast falando de cosmetologia, de empreendedorismo, de venda direta, de ativos, falando do quanto o cosmético era importante. E deu um monte de pergunta no nosso direct, lá do nosso Instagram, ali no nosso @ProfitNit. Ponto oficial, muita gente mandando pergunta, querendo saber mais, querendo mais conteúdo sobre o que esse ativo faz, por que mancha resolve, cosmético resolve mesmo, muitas e muitas perguntas. Aí, o nosso expert em atendimento, em cuidar de pessoas, juntou tudo, juntou um monte de pergunta e nós vamos ter aqui, com certeza, assuntos do seu interesse. Aliás, provavelmente pergunta que você fez lá no nosso Instagram. E eu estou aqui com ele, com o Lucas Reni. Oi, Lucas! Olá, Profitianos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Dona Ana, já vai assim, Lucas? Já vamos direto para não já perder vai tempo. Assim, eu não posso nem respirar. Mas as pessoas mandaram perguntas, Mandaram Lucas? perguntas, a gente tem sempre perguntas, sempre quando alguém me para, sempre pergunta mais alguma coisa. Eu amo saber de falar sobre produto, claro que eu nunca vou chegar nem perto da Ana Teresa, né? Vai passar de mim. Mas, inclusive, a senhora falou no podcast anterior sobre o aloe vera. Aloe vera. E eu queria muito que a senhora falasse sobre esse cara, essa planta sensacional, que até as pessoas costumam chamar como a planta que Deus criou. É verdade. Ele criou de uma forma muito, muito especial. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre o aloe vera e por que ele está no nosso catálogo. O aloe vera, quando eu descobri o aloe vera, a gente já ouvia muito falar aqui em aloe vera, mas aí eu fui participar de uma Incosmética em Seul. E lá em Seul, eu tive além da Incosmética, eu participei do congresso. E eu vi o que era o aloe vera. Eu fiquei encantada com as propriedades, o que ele podia fazer na pele, o que ele podia fazer no cabelo, e que ele era de uso tópico, né, de uso da pele e também de uso oral, porque o aloe vera a gente também toma. E eu fiquei assim realmente fascinada com a aplicabilidade dele. Então o aloe vera, ele é uma planta, né, da babosa, como algumas pessoas no popular conhecem. E qual é a grande vantagem deles? É a quantidade que de ativos cicatrizante, ele tem carboidratos, eles têm ativos que vão fazer uma diferença enorme na sua pele. Então, por exemplo, para quem tem uma pele oleosa, ele vai ajudar no controle da oleosidade. Para quem tem uma pele que de repente sofreu uma queimadura, que sofreu um corte, que houve ali um rompimento, uma perda de tecido, o poder dele de cicatrização é muito, muito, muito grande. O aloe vera, Lucas, ele é assim, é para ter do lado da cama. Quando você machuca, quando você está com uma queimadura, uma picada de inseto, você passa ali o próprio gel, né, que a planta faz, que a gente junto trata ele como extrato, ele resolve. O alívio dele é imediato, é muito, muito agradável. E eu gosto também de indicar ele ajuda também principalmente a parte de hidratação, que ele ajuda também nas fibras de colágeno, são as fibras que dão sustentação. Então, até para rejuvenescimento, a gente tem estudo que comprova a eficácia. Então, é incrível. Tem que ter sempre ali perto a aloe vera. Dona Ana, é verdade que o aloe vera, ele tem um efeito calmante? Tem, muito calmante na pele, muito calmante. Por quê? Por conta do ativo dele. Então, por exemplo, se você, como eu falei um pouquinho anterior, se você tomou um sol e você teve um eritema, que a pele fica vermelha, que é aquela queimadura, você passa o gel de aloe, algumas horas depois você percebe o poder de acalmar a pele, de acalmar aquela queimadura da pele dele. Então, junto com esse poder calmante, por exemplo, uma queimadura de sol, de praia, que a pessoa fica até... Tem gente que tem até febre. Isso. Ela vai fazer com que essa temperatura baixe? Ele vai ajudar. Na verdade, o que vai fazer com que a temperatura baixe, o que pode ajudar, é quando você tem esse aloe vera em gel e você coloca na geladeira
e aí você coloca a aloe vera junto com esse emplasto, né, com esse gel, sobre a pele, e aí ele vai te ajudar a baixar a temperatura, né? Que é natural de quem sofreu a queimadura. Sensacional. É muito bom. Anti-inflamatório. Agora, interessante, ele pode ser usado também como cuidado no cabelo? Sim. Ó, por exemplo, nós temos desenvolvido na linha um produto com 98% de água de aloe, é um extrato praticamente puro. Se você tem o couro cabeludo oleoso e você passa esse gel antes de tomar banho e deixa ele repousar por 15 minutos, ele tira a oleosidade toda. Quando você vai lavar o cabelo, vai tirar esse gel, vai tirar a oleosidade com o shampoo, você vai ver que o seu cabelo, por muito mais tempo do que antes não acontecia, ele vai ficar sedoso, sem oleosidade, brilho. Ele vai fazer no cabelo, o poder de hidratação é muito grande, ele retém água. Sensacional. Isso a gente está falando de um cosmético, de um produto que você vai usar externamente. Isso. E a gente tem o nosso Super Life. Isso. Que são cápsulas de vitamina C com saborização de aloe vera. Ele também tem um super mega efeito. O aloe vera, quando usado, infelizmente no Brasil eles não estimulam, né? A Anvisa não permite. Mas fora do Brasil, né, o poder dele para intestino, para ajudar, principalmente porque ele ajuda o movimento do intestino, o movimento fecal, né, para ajudar as fezes saírem, é excelente a ação. E no tráfego digestivo também, ele ajuda nos movimentos do estômago, ele estimula. É sensacional. E quem toma muito medicamento acaba tendo algumas fissuras no estômago. É muito interessante o uso do... Fazer o link, né? Como a Anvisa não permite, a gente busca, né, algumas alternativas, mas o aloe vera é sensacional. Outro produto que nós temos, que é um dos nossos campeões, e as pessoas buscam muita informação, né, para saber um pouco mais desse produto, é o nosso Demai. Ele tem um ativo muito interessante que é o ácido hialurônico. E o Demai, né? O Demai é o ativo. Também é um ativo, né? O Demai, na verdade, o produto é o Sumos, okay. O ativo é o Demai e o ácido hialurônico. Fala um pouquinho pra gente desse ácido. Ó, primeiro eu vou falar do Demai. Okay. O Demai significa dimetilaminoetanol. Então, o nome do produto é Sumos. O Demai, que as pessoas toda hora eu quero Demai. Na verdade, é o nome do ativo. Como o nome é muito grande, dimetilaminoetanol, a gente abreviou e ficou Demai. O que esse produto tem de diferencial? Nós tínhamos, uma vez eu lendo o estudo do Dr. Nicolas Perricone, lá de Nova York, ele teve acesso a um material da Universidade de Psiquiatria. E ele leu no estudo que as pessoas, quando eram estimuladas a esse ativo, elas ficavam enrijecidas. E como ele era da dermatologia, ele achou o termo enrijecimento muito interessante, porque o maior desafio hoje é deixar uma pele enrijecida por mais tempo. Porque ao longo da vida a gente vai ficando com a pele cada vez mais flácida. E aquilo chamou muita atenção dele, foi quando ele descobriu o que era o Demai, que até então era usado para outros tipos de área. E aí ele trouxe para a dermatologia, para o cosmético, e a gente teve acesso ao Demai. O que é o Demai? Ele estimula um neurotransmissor do cérebro chamado acetilcolina. A acetilcolina é responsável pelas pequenas contrações musculares. E se você entender, a gente entende que no músculo, no rosto, a gente tem mais de 40 músculos. E o que acontece? Conforme a gente vai envelhecendo, esses músculos vão murchando. Quando você associa na formulação o ácido hialurônico o que é? É como se ele fosse o preenchimento das rugas, o preenchimento da pele. Ele está ali na constituição da química da pele. Então, a gente vai perdendo ácido hialurônico, também a pele vai murchando. A gente precisa entender, Lucas, que a gente envelhece por vários fatores. Pelo excesso de sol, pela nossa natureza orgânica, pela musculatura que vai murchando, pelo ácido hialurônico que vai acabando. Então, quando você repõe, claro que em termos de nível dérmico, né, epidérmico, você consegue melhorar o tônus daquela pele, o viço daquela pele. Ele não consegue agir profundamente, mas ele consegue, a nível de epiderme, melhorar muito o viço, a aparência, o brilho, o tônus, a elasticidade da pele, o brilho, a hidratação.
É isso que o DMAI, associado ao ácido hialurônico, por exemplo, do nosso produto Sumos, faz na pele da pessoa. E lembrando que envelhecimento é um processo diário. As pessoas elas acham assim, eu vou começar a usar esse produto. Usou, teve um melhor resultado, para de usar. A gente precisa entender que envelhecer só acontece para quem está vivo. Então, prevenir o envelhecimento é só para quem quer diariamente fazer uso desse tipo de ação, entendeu? Então é prevenir, é usar diariamente, não é usar agora e depois eu não uso mais. Sensacional. Dona Incrível. O nosso DMAI, ele tem um efeito sensacional em peles maduras, né? Sim, porque quanto mais madura, mais envelhecida. Então mais ação a gente vai ter. Uma pele jovem, é interessante começar com mais prevenção ainda, mas ela ainda não tem instaurado ali naquela pele o envelhecimento. Então ele não vai ter uma ação tão efetiva. É prevenção. Agora, na pele madura, a gente consegue ver o resultado, porque ela já teve, né? Já está tendo uma degeneração natural. Sensacional. Dona Ana, esse ácido glicólico que tem no nosso produto, é diferente totalmente do ácido hialurônico, que as pessoas totalmente diferente. A outra ação. Okay. O ácido hialurônico é mais para hidratação e rejuvenescimento. O ácido glicólico, ele é para quê? Para clareamento. O ácido glicólico, apesar do nome chamar ácido, que as pessoas, ácido, vou usar na minha pele, a gente precisa ter cuidado. No passado, as pessoas tinham muita preocupação. Tem um ácido que precisa ter muito cuidado, principalmente exposição no sol, que mancha muito a pele, se você não usar filtro solar, que é o ácido retinóico. Mas o ácido retinóico ele provocava um clareamento na pele incrível. Só que como a pessoa não usava muito protetor, às vezes não se protegia, a pele não ficava muito fina, dava um efeito rebote. Tudo que ele clareava escurecia mais. Aí a indústria, poxa vida, mas ele é tão bom, mas as pessoas têm muito protocolo para usar. E aí a indústria foi atrás e desenvolveu o quê? O ácido glicólico. O ácido glicólico, a descoberta revolucionou, por quê? Porque ele clareia a pele e, diferente do retinóico, ele não é tão fotossensível. Então, assim, o glicólico, o que ele faz na pele? Promove o clareamento. Ele esfolia, ele despigmenta a pele. Então, a gente vai estimulando a troca de células novas, ele vai tirando as células mortas, estimulando essa renovação celular. Então, quando eu estimulo a renovação celular, eu acelero o produto de formação de células novas, a minha pele ela vai ficar mais fina, ela vai ficar mais clara, ela vai ficar mais iluminada, ela vai ficar mais macia. É isso que o ácido glicólico faz. E é um produto natural, ele é extraído da cana, ele é extraído da maçã, então um ácido de fruta? É um ácido de fruta, é um alfa-hidroxiácido. Sensacional, dona Ana. AHA, assim que a gente chama ele, é um ácido, é um alfa-hidroxiácido, é um ácido de fruta. Quem tem a pele acneica, ele pode usar o nosso Sumos iluminador? Se ele tiver com pústulas, não é interessante, que são as espinhas. Okay. Ele precisa ter a pele aquela cicatrizada. No rosto. Depois que ela secou, tiver bonitinha, isso, aí ele ajuda a clarear, porque a espinha sempre pode pigmentar, deixar uma mancha, né? Então, para não macular aquela pele, a gente gosta de usar o ácido glicólico. Lembrando sempre, de manhã ele é um produto para ser usado à noite e durante o dia sempre usar filtro solar. O filtro solar sempre de proteção, de preferência UVA e UVB. O UVA vai te proteger do envelhecimento precoce e o UVB de quê? Das manchas e do câncer de pele. Então, sempre usar a proteção UVA e UVB, repondo de 2 em 2 horas. Porque filtro solar, diferente de cosmético, ele não penetra na pele. Ele é para filtrar, ele fica na camada externa da pele. Então, tudo que não entra, evapora. Por isso que depois de 2 horas eu preciso repor, porque ele evaporou. Não importa o espectro. Então, sempre usar filtro solar. A senhora falou sobre o ácido glicólico que ele ajudar nessa regeneração celular. Isso, renovação celular. Renovação. Então, quer dizer que uma pessoa, por exemplo, que ela tem uma cicatriz, até mesmo de acne,
ele vai ajudar a afinar. Vai ajudar a afinar uma acne, vai ajudar a afinar uma mancha, a afinar uma pele. Uma pessoa que tem a pele muito áspera, nossa, minha pele parece uma lixa. Vai ajudar, porque ele vai tirar as células mortas e automaticamente quando eu faço alguma coisa que esfolia minha pele, que descama, o meu corpo interpreta como que eu preciso fazer células novas. Então, cada vez que eu uso o ácido glicólico, o meu corpo está entendendo que ele precisa renovar células. E a renovação celular é o que vem? Células mais jovens, mais bonitas, mais macias, pele mais clara. Incrível, né? É sensacional. Se você souber usar os cosméticos, dermocosméticos de maneira correta, é muito importante. Já que você falou nesse assunto, eu até gostaria de estender para a gente terminar esse podcast de uma maneira diferente, de cuidados diários. Então, assim, acorda de manhã, tem que lavar a pele com sabonete. Se você tem a pele oleosa, dê preferência um sabonete com zinco, um sabonete em gel, que vai ajudar a tirar aquela oleosidade. Temos, né? O nosso wash gel. Também pode ser. Se você tem a pele mais madura, você pode usar um sabonete, por exemplo, com esfoliante, um sabonete próprio para pele madura. E aí você lava. Pode fazer esfoliação todo dia, dona? Não pode. Depende do esfoliante. Okay. Se for um esfoliante físico, que tem esferas, que é aquele que você massageia, se as esferas forem bem pequenas, bem redondinhas e a pele não tiver pústulas, não tiver máculas, aí pode. Agora, se é um esfoliante mais abrasivo, o ideal é uma vez por semana, a cada 15 dias, se for uma pele seca. Mas o cuidado diário, como ele funciona? Acorda de manhã, lava a pele com sabonete, lavou a pele, enxágua, usa uma loção tônica. A função da loção tônica é o quê? É controlar o calibre dos poros. Os poros, quando você usa um sabonete, a tendência para limpar, para tirar toda a sujeira, oleosidade que estão ali, é abrir os poros. A função da loção tônica é controlar o calibre desses poros, para que eles não fiquem muito abertos. E o poro ele não pode ser nem aberto demais, para que ele não tenha tanta oleosidade, nem fechado demais, para que ele não tenha hidratação. Porque nós temos, Lucas, uma hidratação natural na nossa pele, que é o nosso manto hidrolipídico. Ele é composto de água, sais minerais e óleo. Esse hidratante, ele tem muito a ver com os poros. Ele sai ali junto com as glândulas sudoríparas, com as glândulas sebáceas, a que faz sebo, a que faz água. Aquela água que sai do suor junto com o sebo que sai da sua pele, o suor e a água salgada, eles formam o seu hidratante natural. Então, se o seu poro está fechado demais, você não tem hidratação. Se as glândulas sebáceas estão fechadas demais, você não tem oleosidade, a pele fica seca. Ou se estão abertas demais, sai muito óleo e a água não consegue sair. Então, você tem uma pele oleosa, porém ela é desidratada, porque a água não consegue sobrepor o óleo. Então, o que acontece? As loções tônicas ajudam nisso. Trazer um equilíbrio. Vão ao equilíbrio. Exatamente, elas vão equilibrar. Então, lavar com sabonete, usar uma loção tônica, usar um hidratante por dia, um filtro solar, ótimo. À noite, quando se fala em rosto, eu preciso alimentar o meu rosto. Então, é legal você usar um sabonete, um tônico e um nutritivo. Ou um DMAR, um ácido glicólico, uma rosa mosqueta, uma vitamina C, algum produto que você tenha para nutrir. Por quê? Porque à noite você vai dormir. E quando você dorme, o seu corpo, por que a gente dorme? Para repor as nossas energias. E a nossa pele também precisa sofrer uma renovação celular. É claro que ela acontece ao longo do dia, mas à noite, entre as 2 e 3 horas da manhã, é quando a renovação celular acontece ao máximo. Então, se você estiver dormindo, se você estiver com a pele limpa, com a pele alimentada, essa renovação celular ela vai ser muito mais intensa. Você já viu pessoas que trocam a noite pelo dia? Mesmo que ela durma de dia, ela tem a pele mais envelhecida, mais cansada. Por quê? Acinzentada, né? Exatamente. Sim, exatamente. Porque entre 2 e 3 horas da manhã, que é biologicamente o horário que o nosso corpo está fazendo o ápice da renovação celular, essa pessoa está em atividade. E não está com a pele, muitas vezes está com maquiagem, uma série de coisas que tem que limpar a pele, tem que hidratar, nutrir. Se você quer ter uma pele mais bonita, chegar aos 60 com cara de 50, chegar aos 70 com cara de 60, o cosmético, o dermocosmético, ele pode sim te ajudar. Claro que tem outros fatores, alimentação, uma série de sedentarismo, mas o cosmético, ele te ajuda muito. Então, esses cuidados diários são fundamentais.
E ó, Lucas, antes de você me perguntar, pra gente terminar esse podcast falando de rosto, eu vou ainda falar de mais um cuidado. Tem um cuidado que a gente precisa realmente cuidar, a área dos olhos. Você já reparou que a área dos olhos, ela tem sempre um produto específico? Verdade. Diferente do produto para o rosto, mas esse é para a área dos olhos. Porque a área dos olhos é a parte mais sensível do nosso rosto. Porque é uma pele muito fina, pouco vascularizada. E quem leva os nutrientes para a pele também é a corrente sanguínea. Como ela é pouco vascularizada, quase não tem nutrientes. A renovação celular dela é muito baixa, ela quase não tem glândulas sudoríparas, então é uma região que é mais seca, mais fina, ela enruga mais fácil. Ainda tem a expressão facial, que é quando a gente está piscando, então ela marca muito. A região dos olhos é muito importante a gente usar sempre os cremes específicos, que são cremes que vão o quê? Ativar a circulação, vão hidratar, são cremes, eles são mais nutritivos. Às vezes o creme, ele tem 1/3 do tamanho do creme do rosto, por exemplo. O do rosto é 50 gramas, o do rosto, da área dos olhos é 15 e custa 3 vezes mais. Você fala, mas como assim? Ele é muito melhor? É porque ele tem muito mais ativos, porque é uma região que precisa de muito mais ação. Então, sempre usar, principalmente à noite na área dos olhos, um creme específicos para prevenir olheira, para prevenir bolsas, para prevenir o pé de galinha. E a massagem dos olhos, nós estamos em podcast, mas a gente também tem no nosso canal isso. Então é importante que, se você quiser depois conhecer, entra lá no nosso YouTube, no @profitnit.oficial, que você vai ver a massagem correta, sempre assim, no sentido horário usar o creme. Quando você usar um creme, sempre puxando, massageia aqui e desce. Porque tão importante quanto o uso do produto é a técnica quando você apresenta. Ou seja, chegamos à conclusão que todo mundo precisa usar um bom cosmético. Se quer ser bonito, jovem, como você, nem precisa. Eu uso os cosméticos da Profit. É isso aí, Lucas. E é uma chance também, né, mais uma vez, de nós trazermos essa notícia para você. É um ramo para você ganhar dinheiro, você fazer negócio e ainda se especializar. Porque quando você também começa a usar, as pessoas começam a olhar em você a diferença. Sim. E elas vão perguntar para você, puxa vida, por que você está mais jovem? Por que você está mais bonito? O que aconteceu? A tua pele está mais assim? Aí você vai falar, não, é porque agora eu aprendi a me cuidar. E aí a pessoa fala, mas o que você está usando? Aí você fala. E quando você fala, você está criando uma oportunidade de negócio para você. E não de mandar alguém comprar na farmácia. Não, pra que eu vou mandar? Peraí, só um minuto que eu já volto e pegar o meu. Então você tem que ser esperto. Então, mesmo que você não precise de uma renda extra, mas que tal o seu cosmético sair disso aí? Então seja a vitrine do seu negócio, se cuide e ganhe dinheiro com esse negócio. É isso. Então você que está aqui com a gente nesse podcast delicioso, aprendeu mais de pele, aprendeu mais de venda direta, de ativo, e vai dizer, já tem mais, né, Lucas? Que eu acho que nós temos pergunta para outro podcast. Então vamos despedir desse pessoal e dizer, até breve, até o próximo podcast. Fica ligado que no próximo vem mais perguntas. Vem mais perguntas. Nos segue nas redes sociais, @profitnit.oficial. E nós temos uma rede especial para você, nosso consultor Profit, que é o nosso profitnit.empreendedores. Uau, é verdade. Então você que quer empreender, conhecer mais de cosmético, entra lá e fala com a gente. Beijo, fui! Tchau!